Salve galera! Hoje finalmente chegou o dia da montagem do nosso PC de R$ 1.500. Para você que ainda não tá ligado, a gente está com uma série aqui no canal montando uma configuração de até R$ 1.500 que ela vai dar conta de alguns jogos da atualidade e alguns um pouquinho mais antigos também. A gente já teve vídeo aqui no canal mostrando qual placa-mãe vai ser responsável por tocar essa configuração e também qual placa de vídeo vai ser usada. Hoje vai ser o dia da gente apresentar todas as outras peças e também partir para a montagem e testes dessa configuração. Como sempre, se você curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, que toda segunda-feira vai ter um vídeo novo trazendo algum conteúdo bacana aí para vocês acompanharem. Além disso, deixe um comentário aqui embaixo trazendo perguntas, dando sugestões, dúvidas, dicas, ideias, tudo isso para a gente produzir um conteúdo diretamente para vocês. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Como eu já mostrei no primeiro vídeo aqui dessa série, a placa-mãe que vai ser responsável por tocar essa configuração vai ser uma M5 A78L LE, modelo da ASUS que suporta processadores AM3 e AM3+. Ela foi adquirida por R$ 175 diretamente do AliExpress. Em conjunto com essa placa-mãe, a gente vai estar usando um processador Phenom 2 X4 modelo 955 de 3.2 GHz. Esse processador é um processador que eu já tinha, mas ele é facilmente encontrado no AliExpress por menos de R$ 50. Na parte de memória, a gente tem várias combinações, porque essa placa-mãe conta com 4 canais de memória suportando até 16 GB DDR3. Ou seja, você pode colocar 4 pentes de 4 GB, 2 pentes de 8 GB, ou então o meu caso, que eu vou colocar 4 pentes de 2 GB. Primeiro, para a gente ter um total de 8 GB nessa configuração, que além de ser algo que barateia esse PC, eu também quero saber se 8 GB vai empurrar de boa essa máquina. E além disso, eu já tinha 2 pentes de memória da OCZ Gold e eu decidi procurar um pouquinho no Mercado Livre e comprar outros 2 pentes iguais. E eu achei 2 pentes usados iguaizinhos ao que eu tinha. Mas para caso vocês queiram montar uma configuração bem parecida com essa, eu estou usando como referência as memórias que vocês podem encontrar lá no AliExpress. Nesse caso, eu calculei com 2 pentes de 4 GB e deu um total de R$ 180, R$ 190, porque cada pente está saindo 96, algo muito próximo disso. Além disso, a gente tem a nossa placa de vídeo, que vai ser a principal responsável por estar empurrando todos os jogos aí, que a gente já mostrou aqui no canal e ela foi comprada por R$ 662. Ela é uma R9 270X, modelo da ASUS, ela conta com 2 GB de memória. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada aqui nos vídeos anteriores no canal, que a gente fez uma análise bem bacana de tudo que essa placa de vídeo aguenta. E para alimentar todas essas peças, eu escolhi a fonte P450B. Ela é o modelo da Gigabyte que oferece certificação 80+, e na época que eu comprei, que já faz mais ou menos um mês, eu paguei R$ 229. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ela não é a melhor opção em relação a preço. Tem um modelo da ASA sendo vendido a R$ 199 e ela é uma fonte de 550 watts. Então, como a gente está pensando no PC mais barato possível, eu vou usar ela como referência. E para a gente acomodar todas essas peças, eu escolhi o gabinete TGT Striker. Na época que eu comprei, que também faz mais ou menos um mês, eu paguei R$ 139. Gabinete é algo meio subjetivo, então vocês podem encontrar versões mais simples, versões usadas, versões com lateral de vidro, versões com RGB e etc. E cada um vai ter um preço diferente. Eu estou usando como referência o valor que eu paguei nesse gabinete em questão, que é de R$ 139. Por fim, mas não menos importante, a gente precisa de um HD para dar suporte para esse computador. Eu estou usando como referência um HD de 500 GB, que eu encontrei no Mercado Livre por R$ 125. Isso também é algo que varia muito, então você pode decidir colocar um SSD somente, ou colocar um HD de maior capacidade, ou enfim, várias outras opções de disco. Nesse caso que vocês vão ver um teste, eu estou usando um HD próprio meu que eu uso para testar as configurações e computadores que aparecem aqui na Leotech, e é ele que vai ser responsável. Mas para parâmetro desse vídeo, eu estou colocando esse HD de 500 GB e está sendo vendido por R$ 125. Como menção honrosa, eu vou colocar um cooler diferente nesse processador. Como eu falei para vocês, eu já tinha esse processador aqui em casa e portanto eu não tinha mais o cooler que vem junto com ele. Eu escolhi o Blizzard T2, ele é o modelo da Cooler Master, e eu paguei R$ 60 nele. E esse não necessariamente precisa ser o seu caso. Existem outros coolers mais baratos, coolers mais caros. Às vezes você já tem uma configuração da AMD e você já tem um cooler aí parado, ou então tocando a sua máquina, que você consiga reaproveitar.
Então não necessariamente você precisa gastar com um cooler de processador. Mas ficando como dica aqui, eu só comprei esse cooler porque eu fiz um pedido na Kabum e eu vi esse cooler sendo vendido a R$60 na opção Open Box. Para quem não conhece, lá na Kabum, pelo menos falando da Kabum, tem essa opção em alguns produtos. Às vezes as pessoas compram e devolvem, imagino que seja algo desse tipo, e aí eles revendem esse produto Open Box bem mais barato. Ele chegou em perfeito estado. Vocês vão ver na hora da montagem, eu tirando ele da caixa e tudo bonitinho, veio sem nenhum arranhão, sem nenhum detalhe, funcionando tudo certinho, e valeu o preço. Então vocês têm essa opção. Existem coolers usados no Mercado Livre, cooler no AliExpress sendo vendido, enfim. Existe também uma infinidade de possibilidades nessa parte de refrigeração. Lembrando que esse processador Phenom, ele não tem a característica de esquentar muito. Então ele é um processador que consome um pouquinho mais de energia quando a gente comparar com os processadores atuais, mas não chega perto, por exemplo, dos modelos FX8300 ou FX8350, que são processadores que consomem mais energia. E com isso, a gente conclui a nossa configuração com um total de R$ 1.550, algo muito próximo disso. Esse, sem dúvida, não é o melhor computador que você pode montar, mas pensando nos preços atuais, onde, por exemplo, você encontra uma GTX 1050 sendo vendido por mais de R$1.000, você tem uma máquina inteira que dá conta de vários jogos, como a gente vai ver aqui hoje, por R$ 1.500, é uma opção bem bacana. No momento onde a gente talvez nunca tenha dependido tanto dos computadores, e mais do que isso, nunca passou tanto tempo em casa, então a gente quer jogar, quer se distrair um pouco, essa é uma recomendação e é uma opção bem legal para vocês montarem aí e para vocês terem um computador que dê conta daquilo que vocês precisam e querem fazer. E só fazendo o adendo aqui, esse vídeo está sendo gravado na última semana de agosto e eu estou levando como referência os valores atuais. Pode ser que no momento que você está vendo esse vídeo, os valores mudaram, os valores aumentaram, os valores abaixaram, enfim. Então atente-se a esse fato. Pode ser que existam algumas opções melhores, pode ser que existam algumas opções mais baratas. Então dê uma pesquisada no momento que você for comprar essa configuração ou montar uma configuração parecida com essa, para você sempre procurar as melhores opções em relação a preço e também a desempenho. Já falamos bastante. Chega de enrolar, vamos finalmente montar essa máquina e depois partiu testar. E assim, então, a gente conclui a montagem do nosso PC de R$ 1.500. E antes da gente ligar, vamos para a parte mais prazerosa de montar um computador novo, que é
Depois disso, então, vamos finalmente ligar o nosso PC e aí partiu para os testes. Bom, depois da montagem, estamos aqui num outro dia para a gente finalmente testar essa máquina e descobrir como que é o desempenho dela de frente para esses jogos que eu separei aqui para vocês. Eu já deixei o CPU-Z e o GPU-Z aqui aberto para a gente ver um pouquinho mais sobre as configurações dessa máquina e como que no final ela ficou. A gente tem aqui, como eu mostrei para vocês, um Phenom 2X4 modelo 955. Ele é um processador de 45 nanômetros, então ele não é um processador com as litografias mais novas. Além disso, ele tem um consumo máximo de 125 watts, então ele é um processador aí que naturalmente consome uma quantidade legal de energia, principalmente comparado com os processadores novos. Ele é um modelo de 4 núcleos e 4 threads e ele roda 3.2 GHz. Se a gente der uma olhadinha aqui na parte de memória, a gente vê que a gente está usando 8 GB DDR3 em dual channel, na verdade são 4 pentes de 2 GB, então cada um dos 2 pentes em dual channel, e numa velocidade de 1066 MHz. Aqui na parte do GPU-Z a gente já vê a nossa placa de vídeo, que é uma R9 270X, igual eu mostrei para vocês lá no vídeo do teste dessa placa de vídeo. Se você ainda não viu, dá uma conferida nos vídeos anteriores. Mesma coisa, a gente vê aqui uma placa de vídeo de 28 nanômetros, uma placa de vídeo de 2013, ela roda em PCI Express 3.0, mas a gente tem a limitação da nossa placa-mãe, que só suporta até 2.0, ok? Ela suporta até DirectX 12, aqui ela é uma placa de vídeo com 1120 MHz de clock e máximo de memória de 1400 MHz. A fonte recomendada para ela, como eu já citei, é uma de 450 watts, que é exatamente a que a gente está usando aqui nesse computador. Bom, além disso, eu já deixei o AIDA rodando um testezinho de estresse aqui para a gente ver mais ou menos o comportamento em relação à temperatura em carga máxima do processador, também obviamente de todo o sistema. Eu deixei aqui uns 5 minutinhos, agora está em 4 minutinhos, e a gente vê que a temperatura está próxima aí dos 54, 55 graus. Como eu falei para vocês, eu estou usando um cooler de Blizzard T2 da Cooler Master para refrigerar esse processador. Ele está dando super conta do recado, aparentemente. Então ele não passou dos 60 graus até agora. Acho que a temperatura vai ficar bem ok. E como eu já falei para vocês, esse processador não tem a característica de esquentar muito, ao contrário de outros processadores um pouquinho mais antigos da linha da AMD. Sem enrolar muito, vamos direto testar alguns jogos. Vou começar aqui pelo CSGO. Vamos ver como que o computador se sai com esse jogo e acompanha os testes aí. Agora já dentro do jogo, vou mostrar aqui quais configurações que eu deixei na parte de vídeo. Como sempre, Full HD rodando, deixei tudo em preset médio aqui na parte de qualidade. E vamos testar e ver como esse computador encara o CSGO. Bom, finalmente em game, a gente vê aí o desempenho na faixa dos 100 FPS, em alguns trechos um pouquinho menos, algumas leves quedas, como eu já expliquei, para vocês, eu gravo com uma placa de captura, então o delay é absurdo em relação aos meus comandos e o mouse e etc. Mas o foco aqui a gente vê o desempenho do jogo em si. A gente vê que em alguns trechos o FPS fica na casa dos 80, 90, outros momentos ele tem uma leve caidinha para 70, 60 e etc. Lembrando, obviamente, que esse é um mapa de DM, então tem muitos players envolvidos e jogando ao mesmo tempo. Com isso, o FPS já naturalmente despenca, né? Comparado com as partidas competitivas, casual e etc. Mas mesmo assim já dá pra gente ter uma noção legal da parte de desempenho. Obviamente, o CS é um jogo que demanda muito mais processador do que placa de vídeo, e esse processador não é dos melhores no sentido de ser mais atual ou com maiores velocidades e etc. Então não é de se esperar que esse processador dê conta de levar o CS na casa dos 144 Hz, caso você queira jogar de uma maneira mais competitiva. Como eu estou falando durante a série inteira, o objetivo desse computador é ser o computador mais custo-benefícios, digamos assim, por um preço acessível e que você consiga se divertir, jogar alguns jogos, brincar um pouquinho, ter um computador que dê conta das suas tarefas diárias aí, e o objetivo dessa série é isso, ok? Eu vou agora diminuir um pouquinho as qualidades, vou colocar num misto entre baixo e médio, que geralmente é o que a galera usa, e vamos ver como que o CS se sai, ver se existe alguma diferença muito gritante aí nessa parte de desempenho. Bom, ainda em Full HD, mas agora com preset de qualidade baixa, vamos ver se existe uma diferença significativa aí na parte de FPS. Acho que não muito, como eu falei para vocês,
O principal responsável por tocar o CS é o processador. A nossa placa de vídeo provavelmente está sobrando, igual eu mostrei para vocês lá no teste. E ainda assim a gente vê que o CS se mantém na casa dos 80, 70, em alguns trechos um pouco mais, em áreas um pouco mais fechadas o FPS aumenta um pouquinho, em áreas com mais jogadores e mais espaço para ele renderizar e para mostrar um pouquinho menos, e assim por diante. Bom, só pra gente não sair com um gostinho aí de que talvez pudesse ter sido melhor, eu decidi simular aqui um lobbyzinho competitivo, né, com 10 jogadores, com bot mesmo, só pra gente ver como que o computador se comporta tendo menos players ativos, né. Eu mantive o mapa pra gente ter um parâmetro de comparação e a gente vê que o FPS já de fato se comporta diferente, né. Ele tá bem mais próximo de se manter estável na casa dos 100 FPS. Obviamente em cenas mais abertas isso reduz um pouco, mas assim, a experiência fica bem menos caótica e com menos quedas quando comparado ao DM, que tem vários players ativos, enfim, muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Então assim, para você que quer jogar um matchmakingzinho, né, um MM de vez em quando e se divertir um pouquinho, vai ser uma experiência bacana, vai ser algo bem ok. Pensando principalmente no preço, que é todo, como sempre, o intuito dessa série e é o que tem sido dito desde o começo. Fechou? Bom, estamos aqui num outro jogo que a galera tem curtido bastante. Já ativei o MSI Afterburner para a gente ter informações mais detalhadas sobre como o PC está saindo no Valorant. Eu vou dar um play mais uma vez num DMzinho aqui para a gente ver como o jogo se comporta. Preciso mostrar antes disso a parte de configuração de vídeo para vocês. Configurações, vídeo. Bom, eu estou usando aqui tudo em Full HD. A parte de qualidade estou usando o preset baixo, mas vou ativar aqui a parte do preset médio. V5 desativado, tudo certinho. E é isso, eu vou pro jogo e sem enrolar mais, vamos ver como esse PC se sai com o Valorant. Bom, agora em jogo, vamos lá ver como que esse PCzinho tá saindo. A gente vê ali que a parte do FPS tá na casa dos 80, a GPU tá sendo muito pouco usada, né? Então ela fica aí na casa dos seus 23, 24% de uso. O CPU é a parte que mais está sendo consumida, aí na casa dos 80%. RAM, a gente está tendo um consumo médio de 6 GB, então ainda tem uma margenzinha de sobra aí. E o jogo está performando bem, como eu falei para vocês, em Full HD, preset médio e muito estável, muito poucas quedas, para não dizer nenhuma, né? Muito ok o jogo, uma experiência bem jogável, bem tranquila. Como mais uma vez falando, né, não é sem dúvida nenhuma uma configuração para quem tem a pretensão de jogar de uma maneira competitiva, então usar lá os 144 Hz ou coisas do tipo, mas para você se divertir, jogar um lobbyzinho com os amigos e tudo mais, sem dúvida nenhuma vai ser uma experiência bem ok, bem bacana com o Valorant, que já é um jogo que não exige muito também da sua máquina, né? Então a gente tem como recomendação mínima, se eu não me engano, até os próprios processadores gráficos dos Intel, né? O Intel HD Graphics. Então assim, essa máquina sem dúvida nenhuma vai desempenhar de uma maneira bem razoável, e lembrando que a gente está usando a qualidade Full HD, a resolução Full HD na qualidade média. Eu vou até subir aqui tudo para o alto, já que a placa de vídeo está sendo tão pouco exigida, né? Tem alguma coisa mais que eu posso melhorar? Acredito que não. Vou melhorar a clareza aqui, tirar esse bloom que eu não gosto. E é isso. Vamos ver como que, na verdade, afeta muito pouco. A gente vê um consumo maior agora da GPU, na casa dos 45%. Mas nenhum dano, nenhuma perda de FPS ou de desempenho. Uma experiência bem ok, uma qualidade bem legal, o jogo fica bem mais bonito numa qualidade mais alta e também numa resolução mais alta, e muito tranquilo. A gente vê ali a parte de frame rate, frame time, nenhuma queda brusca, nenhum stuttering, muito tranquilo esse PC em relação a esse jogo, algo que na minha opinião já era esperado, afinal o Valorant não é um jogo que exige muito do computador, certo? Um outro jogo que a galera curte muito também é o Fortnite. A gente vai testar ele aqui agora. Já deixei as informações da Afterburner ali rodando pra gente ter um parâmetro melhor de como que o computador tá saindo. Vou mostrar aqui a parte de configuração, deixar em tela cheia, Full HD, FPS ilimitado e no preset de qualidade média com resolução 3D de 100%.
e vamos ver como o PC vai se sair com o Fortnite, ok? Vou dar um play aqui, chega de enrolar, vamos para a parte que interessa, que é a parte do jogo em si. Bom, estamos aqui agora no ônibus, né? Vamos para a queda aqui, a gente vê aí a taxa dos 40 com muito stuttering agora, mas sem dúvida nenhuma essa é a parte mais pesada, né? Afinal, renderiza todos os players e todo o mapa, né? Vamos ver a hora que a gente cair em si, como que o jogo vai se comportar. Obviamente aqui a gente já vê que o computador está sofrendo um pouquinho mais do que nos outros jogos, mas vamos ver quando de fato a gameplay começar, quando a gente estiver no chão e etc, se isso vai mudar. Bom, a gente já começa a ver as taxas de quadro estabilizar um pouquinho mais, agora ali na casa dos 50, 55, muito próximo dos 60 FPS com algumas quedas, mas até agora, como eu falei para vocês, pensando que é um computador de R$1.500 e etc, é jogável, tem algumas limitações, sem sombra de dúvida. Meu Deus, faz muito tempo que eu não jogo isso, nem sei mais o que são essas coisas. Tem algumas limitações, precisa-se de uma paciência a hora que o mapa está começando, porque provavelmente é a parte onde tudo carrega e tudo renderiza, e aí com isso uma parte maior de processamento e também de uso de placa de vídeo vai embora. A gente vê ali nas informações do Afterburner que o CPU está em 98%, 99%, então sem dúvida nenhuma é a parte que mais está sendo exigida. A GPU também está no limite, digamos assim, né? Mas eu diria que ela tem mais de onde extrair ainda, afinal a gente pode mudar algumas opções de qualidade de gráfico e etc, e o computador não vai sofrer tanto. Agora o processador não tem muito o que a gente fazer, mas eu diria que é uma experiência razoável, tá? Eu vou mudar aqui depois, fazer uma outra queda com a qualidade gráfica um pouquinho reduzida, talvez uma qualidade HD ao invés de Full HD, e vamos ver se existe uma diferença significativa no desempenho do jogo em si. Até agora, na parte que do começo foi a parte mais sofrida, o FPS sem dúvida nenhuma não é um FPS alto, mas é uma experiência que dá para sem dúvida nenhuma também ser jogada e você se divertir um pouquinho, obviamente sempre dentro das limitações que um PC de quase 10 anos atrás oferece, né? Bom, mudei aqui agora para a resolução HD, diminui um pouquinho a resolução 3D para a gente ver se a placa de vídeo sofre um pouquinho menos e quem sabe ganha um pouquinho mais de desempenho, e já vamos dar play, não vamos enrolar muito e vamos ver se essas mudanças vão impactar diretamente no FPS e se impactar, se a experiência vai ser melhor do que a gente teve com a qualidade no médio, né, e resolução 3D em 100%, assim como a resolução em Full HD. Bom, e cá estamos de novo no ônibus, agora com essa mudança na parte de qualidade. Vou pular aqui, a gente já vê uma mudança significativa, eu diria. Tá bem mais leve, o jogo também tá um pouquinho mais feio, isso é verdade, mas não teve aquelas travadas absurdas que a gente enfrentou com as qualidades um pouquinho mais altas. A gente já vê que o uso da GPU tá reduzido. Essa parte agora inicial é a parte que o processador mais é consumido, né, porque ele precisa renderizar o mapa, precisa calcular os players. Agora sim o jogo teve uma série de travamentos, dá pra ver ele pelos gráficos, mas eu acredito que mais uma vez chegando aqui, não tem mais dano de queda? Chegando aqui agora no solo, a experiência já muda e de fato a gente já vê ali o jogo na casa dos 90 FPS, a GPU sendo muito menos exigida, agora na casa dos 70%. O processador ainda é de fato nosso limitante, que já era o esperado, né? Afinal o processador não é novo, ele é um processador bem antigo, com uma litografia antiga, um consumo de energia alto relativamente quando comparado com os processadores atuais, mas ainda assim bato na tecla de que a gente está falando de um computador na casa do que tem sido vendido o preço das placas de vídeos. Então placas de vídeo de entrada como 1050 Ti, 1060, muitas vezes até a própria 1050, né? Tá saindo o preço de toda essa configuração e tem um desempenho extremamente razoável para quem quer brincar um pouquinho, se divertir um pouquinho, trocar alguns tiros, entrar no jogo e etc. Eu diria que é bem justo e bem honesto o que esse computador entrega pelo que você paga por ele, ok? Mais uma vez eu vou tentar entrar em alguma trocação aqui.
mesmo sendo muito difícil com esse input lag. Não acertei um tiro, Brasil. Que isso? Que isso, Brasil? Cadê? A pessoa construiu, já deve ter construído um castelo nessa altura do campeonato. Não sei mais onde tá. Mas a gente vê ali a taxa de quadros. Isso aqui, obviamente, é uma área com muito mais informação do que aquela que a gente estava naquele momento. Acertei um tiro, já tô feliz. Tô feliz. A sensibilidade tá ruim. Meu input lag tá alto. Eu vou partir aqui para uma porradaria honesta, né? F que muda. Vou partir para uma porradaria honesta, que era o quê? A porradaria de verdade é na picareta, certo? Toma então, toma aí, ninja. Pronto, é assim que se faz, né? É assim que se faz, a gente resolve aqui na porradaria de picareta. Isso que é um jogo de tiro de verdade, né? E é isso, vocês viram aí, puderam acompanhar. Não tive problema de travamento, acho que o FPS baixou um pouquinho, afinal tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, ok, bem razoável, bem justo. O jogo fica um pouquinho menos bonito quando a gente está nessa qualidade, nessa resolução. Mas ainda assim, eu diria que a experiência é melhor, porque a gente não tem tanta preocupação, afinal a gente tem uma folga ali na GPU em relação ao consumo dela, né, ao uso dela. Então, caso, sei lá, joguem uma bomba ou coisas do tipo que exijam muito da placa de vídeo, a gente vai ter uma sobrinha para ela trabalhar e para ela, enfim, fazer alguma outra renderização de informação na tela sem que você prejudique sua gameplay, certo? Então acho que vale a pena fazer essa troca de configuração. Será que isso é bot que eu tô jogando contra? Porque, mano, como não tá me matando? Eu acho que deve ser bot tudo isso aqui, pelo amor de Deus. Se tem alguém me atirando e não pega e tira em mim. Ah, tá. Bom, então é isso. Esse foi um teste bem com todas as limitações, tanto do computador quanto do meu conhecimento e habilidade no Fortnite. Mas deu pra fazer algumas killzinhas, talvez em bots, não sei. E é isso, tá bom? Acho que é uma experiência bem justa pelo que se paga, repetindo isso mais uma vez. Sem dúvida nenhuma, não dá para se esperar desempenhos brilhantes, com taxas de quadro altíssimas e etc. Mas, mais uma vez, para quem quer brincar um pouquinho, jogar um pouco o jogo, se divertir, acho que dá para ser feito sem sombra de dúvidas, ok? Vamos partir para mais um jogo para a gente finalizar nosso teste desse computador. Bom, e cá estamos nós para mais um jogo particularmente que sou muito fã e acho que tem um público ainda gigantesco que a galera curte muito. Afinal, a gente já tá falando, se eu não me engano, de 3 gerações que esse jogo é lançado. E vamos finalmente testar o GTA V nessa nossa máquina, certo? Vou mostrar aqui a parte de gráfico. Tô deixando aqui em Full HD com taxa de atualização de 60 Hz, né? Que é no caso do meu monitor. Vou mostrar aqui para vocês a qualidade... A parte de qualidade gráfica. E aqui a parte de qualidade gráfica a gente tem tudo no alto, ok? Tudo no alto, algumas coisinhas no normal. Então a parte de água, a parte de grama, etc. Que eu diria que não impacta tanto, né? Até porque a gente tem um limitante aqui de 2 GB que a nossa placa de vídeo suporta. Então eu deixei nesse preset alto com algumas coisinhas no normal, né? E em Full HD, ok? Vou iniciar aqui no nosso famoso modo história, aquela nossa conhecida cena do banco. E vamos lá ver como que esse computador se sai com o GTA V também. Bom, e cá estamos finalmente naquela famosa cena do assalto ao banco. Eu vou mostrar aqui a partezinha inicial, mostrar como que tá performando, fazer uma análisezinha rápida e depois eu já vou pular lá para aquela parte do exterior do banco, onde a gente vai ter uma trocaçãozinha de tiro, vai ter alguns elementos gráficos a mais, então pra gente não perder muito tempo, eu já vou pular direto para aquela parte. A gente já vê aqui logo de cara que o FPS aí tá na casa dos 120, 110, 115 quadros por segundo. A gente tem um uso praticamente de 100% da GPU, né? O processador não está sofrendo tanto. Agora a gente começa a entrar naquela parte de jogos onde a GPU é a principal responsável por tocar os games e não mais o processador. E aí nesse caso a gente vê que a nossa R9 270X, sem sombra de dúvidas, consegue ainda extrair um desempenho bem bacana, certo? A gente até então estava testando jogos onde o principal responsável era o processador por tocar o game em si. E aí nesse caso
o nosso Phenom X4 ele não é um carinha que aguenta muita coisa, certo? Faz um trabalho honesto, mas ele não aguenta muita coisa. Nesse caso, a gente já vê um jogo onde demanda muito mais da placa de vídeo e a nossa placa de vídeo está sim dando conta. Então a gente já tem aqui os 130, 115 FPS com uma qualidade bem bonita, afinal está tudo praticamente no alto, certo? Vou parar de enrolar aqui, vou concluir essa parte inicial da missão e já vamos lá para aquele finalzinho onde a gente vê o exterior do banco, onde a gente troca um tiro, onde a gente vê alguns elementos gráficos a mais e vamos ver como que nosso PCzinho de R$ 1.500 se comporta nesse caso. Bom, e cá estamos finalmente na parte de fora do banco. A gente já vê uma mudança significativa na taxa de quadros, certo? Então lá dentro do banco que a gente via na casa dos 130, 120 frames, agora isso já cai para os 80, 75 e etc. Mas ainda assim, sem nenhum travamento, sem nenhuma queda, uma qualidade gráfica bem honesta, bem justa. O GTA V, mesmo sendo um jogo antigo, ele continua sendo um jogo bem bonito e bem divertido também, eu diria. E esse PC entrega um desempenho bem legal e bem razoável nesse jogo também, ok? Vou continuar aqui fazendo mais algumas coisas, vamos ver se eu consigo fazer esse carro explodir para a gente ter uma análise, um desempenho um pouquinho diferente também, com explosões e ver como que o jogo se comporta. Vou tentar fazer ele explodir aqui. Bom, em vez de fazer o carro explodir, vamos lá, vamos ver como o jogo vai se comportar. Espero que nenhum dos meus comparsas ali morra. Vamos ver com a cena de explosão. Ele morreu de fato. Mas a gente vê o jogo. Bom, não caiu muita coisa, não sofreu muito. Teve uma leve queda aí para casa dos 70 FPS, coisas desse tipo. Reiniciar a missão, ok. Mas é isso, acho que o desempenho foi visto, foi analisado, acho que é bem justo, acho que esse PCzinho ainda entrega algo bem bacana para o GTA V, com uma qualidade de vídeo bem legal, taxas de quadro bem razoáveis. Mais uma vez, esse é o jogo que não exige altas taxas de quadro, né? A não ser que você seja muito exigente e queira jogar em monitores com uma alta taxa de sincronização. Mas assim, de uma maneira geral, acho que esse PC cumpre o seu papel e entrega aí uma gameplay bem divertida e bem bacana de ser feita. Bom, e cá estamos com o nosso último jogo que vai ser testado hoje, que é nada mais nada menos do que The Witcher 3, ok? Tô aqui com o nosso personagem principal, vou mostrar aqui para vocês a parte de qualidade gráfica, ok? Deixei tudo em Full HD com qualidade no máximo, Full HD com qualidade no alto, tá? E a gente já vê ali uma taxa de quadros na casa dos 40 FPS e, obviamente, um jogo extremamente bonito que esse jogo certo? Então, vou dar um rolezinho aqui, vamos ver como esse jogo se comporta. A gente tem aquela famosa vila lá, onde é o lugar onde mais, enfim, demanda do computador e etc. Mas é isso, a gente vai fazer alguns testezinhos com o jogo aqui, ver como ele se comporta. Eu vou dar uma reduzida também nos gráficos, afinal a gente vê a nossa GPU ali sendo usada em 100%, então sem dúvida nenhuma ela é o nosso limitante atualmente para ter umas taxas de quadro um pouquinho melhores, e nossa CPU, nosso processador está sobrando aí, afinal, como eu falei, essa é a parte dos jogos que demandam muito mais da placa de vídeo do que do processador. Vamos ver como esse conjunto se sai aí com esse jogo também. Bom, aqui a gente está numa cena um pouquinho mais de combate, certo? A gente vê ali o FPS na casa dos 30 quadros, de um jogo bem bonito. Mais uma vez, esse também é um jogo que não demanda altas taxas de quadro, afinal, o que mais vale a pena é você ter uma qualidade gráfica, isso na minha opinião, obviamente, é você ter uma qualidade gráfica bonita, você conseguir jogar o jogo de uma maneira estável, então a gente vê ali nenhum travamento, nenhum stuttering, e o jogo fica bem bonito. Eu particularmente sou muito fã desse jogo e acredito muito, na minha humilde opinião, que esse computador entrega um desempenho bem legal. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho as qualidades do jogo para a gente ver se a gente consegue chegar finalmente nos 60 quadros, né? Afinal, todos os monitores, ou a maioria dos monitores é pelo menos 60 Hz, seria legal a gente ter esse nível de taxa de quadros aí. Eu vou diminuir tudo aqui para um preset médio e é isso, vamos lá.
e vamos ver se o jogo vai ter um desempenho um pouquinho melhor nesse sentido. A gente já vê logo de cara aí que as taxas sobem para casa dos 50, 48, 49 e por mais que a gente tenha perdido um pouquinho de qualidade dos gráficos, as taxas de quadro aumentaram e talvez isso seja do desejo das pessoas que joguem aí, curta e ter um FPS um pouquinho mais alto, mesmo com uma qualidade não tão bonita visualmente falando. E aí a gente tem nosso jogo rodando de uma maneira muito tranquila, sem nenhum travamento, com uma experiência bem ok. Mais uma vez a GPU sem dúvida nenhuma é o limitante, limitante entre aspas, né? Mas é o que está segurando performance aí, né? Afinal, o nosso processador está na casa dos 55% de uso e etc. Então ele, sem sombra de dúvida, está entregando o desempenho que esse jogo exige. Afinal, esse jogo é muito mais gráfico do que processador em si, ok? Na minha opinião, esse PC consegue sim dar conta de entregar uma experiência e uma jogabilidade bem legal e bem ok, com The Witcher 3 também, que não é um jogo leve, por mais que não seja um dos jogos mais atuais que existem aí. Acho sim que esse PC cumpre o seu papel em entregar uma performance legal e uma jogabilidade legal também com esse jogo. E assim a gente conclui então a série do PC de R$ 1.500. Como eu falei desde o início lá para vocês, esse PC definitivamente não é a melhor configuração que existe no momento, muito pelo contrário. A placa de vídeo de 2013, esse processador já é bem antigo, essa placa-mãe também já é bem antiga. Então, por exemplo, no nosso gabinete a gente não pôde usar a saída de USB 3.0 porque a placa-mãe não oferece suporte. O PCI Express dela não é 3.0. Então a gente está tratando de configurações e de tecnologias não as mais atualizadas. Então isso é para deixar claro para vocês que esse PC e essa configuração completa definitivamente não é a mais atual e não é a melhor possível para se montar. Só que todo o processo foi visando única e exclusivamente um bom custo-benefício. Quando a gente pensa, por exemplo, num processador que a gente pagou menos de R$50, uma placa-mãe que a gente pagou menos de R$200, então a somatória de tudo isso traz um PC que dá conta, sem dúvida nenhuma, das tarefas diárias e ainda permite vocês jogarem alguns jogos, como a gente viu aí o GTA, o Counter-Strike, o Valorant e alguns outros jogos, vocês conseguem rodar de uma maneira bem satisfatória. Então, só para deixar claro, esse PC é focado completamente no custo-benefício. Afinal, a gente está falando de um momento onde a gente tem placas de vídeo como a 1060 ou a 1050 Ti sendo vendidas, usadas, por mais do que o preço total dessa configuração. Então esse PC, o foco dele é ser um PC acessível e que ainda vai dar conta de algumas tarefas e alguns jogos. E além disso, obviamente, a gente está tratando aqui de uma configuração custo-benefício. Então existem possíveis upgrades que pode ser dado nesse computador. Como eu já falei, a linha FX, tanto o processador FX 6300 quanto a linha FX 8300 são processadores melhores do que esse, só que devido à fama lá atrás de que foi muito usado esse processador, eles acabam sendo encontrados por 300, 400 reais, cerca de 8, 7 vezes mais do que a gente pagou nesse processador. Então, obviamente que dá para encontrar peças e opções melhores ainda para essas configurações, só que aí você já vai passar a gastar um valor que talvez deixe de compensar. Além disso, algumas peças podem ser adicionadas a esse PC. O SSD talvez seja o melhor exemplo. É uma peça que não custa tão caro e que agiliza muito o processo. Então a inicialização do Windows, a abertura de alguns jogos, programas, telas de carregamento e etc. já teriam uma agilidade muito maior que nem precisaria gastar tanto. A gente está falando de um SSD de 120 GB sendo encontrado no AliExpress, por exemplo, por 80 ou 90 reais. Ou então, se você preferir comprar aqui no Brasil, SSDs de 240 GB saem aí na casa dos 230, 240 reais, obviamente, no dia que esse vídeo está sendo gravado. Dessa forma, a gente conclui então a série do PC de R$ 1.500. Para vocês que acabam vendo aí no AliExpress ou então no Mercado Livre, peças sendo vendidas bem baratinhos e vocês sempre se perguntam se elas dão conta ainda no dia a dia, tá aí um exemplo de como gastando cerca de R$ 1.500 você ainda consegue rodar vários jogos e dar conta das suas tarefas diárias. E mais uma vez, se vocês curtiram esse vídeo, se inscreve aqui no canal e segunda-feira vai estar saindo um vídeo novo, provavelmente o segundo vídeo do nosso MacBook, e
Deixe um comentário aqui de coisas que vocês gostariam de ver nesse PC, coisas que vocês fariam diferente, peças que vocês gostariam de testar, enfim, participem e interajam, que isso é a parte mais legal do nosso canal. Esse foi o vídeo dessa semana e até mais!